Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal, é sempre uma alegria estar com vocês. Você está assistindo este vídeo no canal F. Carvalho Channel, em que eu falo sobre as sutilezas que Satanás usa para enganar as pessoas. Eu sou Francisco Carvalho. Pessoal, eu posto muito vídeo aqui no canal, eu acredito que você vai gostar muito dos vídeos, do conteúdo que eu posto aqui no canal. Se ainda não está inscrito, clica no botão vermelho aqui embaixo ou no canto inferior do vídeo e se inscreve. E acione o sino de notificações para ser notificado quando eu postar vídeo novo. No último vídeo desta série, eu preguei sobre o casamento de Adão e Eva, o casamento da história, que Deus acompanhava a vida de solteiro de Adão. Deus proveu uma esposa para Adão e Deus foi o próprio celebrante da cerimônia de casamento de Adão e Eva. Neste vídeo eu vou pregar a palavra de Deus no capítulo 3 de Gênesis. A sequência agora, nós chegamos no capítulo 3 e eu vou fazer 3 vídeos, 3 pregações no capítulo 3. Do versículo 1 a 7, eu vou pregar sobre as 3 sutilezas do diabo, como eu já mencionei. Do versículo 8 ao versículo 13, eu vou pregar sobre Deus em busca do pecador, do desobediente pecador. E dos versículos 13 a 24, eu vou pregar sobre os efeitos trágicos da desobediência. Então vamos à leitura da palavra de Deus. Gênesis capítulo 3, versículos do 1 ao 7. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher: É assim que Deus disse: Não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhe a mulher: Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: Dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: É certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus, sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, coseram folhas de figueira e fizeram cintas para si. As 3 sutilezas do diabo. Mas antes, eu quero dizer que o diabo é comparado à serpente. Ele é sutil, ele é sagaz, ele é astuto, ele é traiçoeiro. O diabo foi chamado por Jesus de o pai da mentira. Em Apocalipse, capítulo 2, verso 9, o diabo é chamado de grande dragão e antiga serpente. As 3 sutilezas do diabo são: a primeira sutileza, se aproveita da liberdade das pessoas. Deus disse lá no capítulo 2, versos 15 e 16 de Gênesis: De toda a árvore do jardim comereis livremente. Adão e Eva, antes da desobediência, tinham bastante liberdade, tinham uma boa medida de liberdade. Com a desobediência, o ser humano perdeu a liberdade e passou a ser dominado pela sua natureza desobediente. A liberdade é devolvida. Deus devolve a liberdade ao ser humano com a obra regeneradora e redentora do Espírito Santo no coração. A obra regeneradora e redentora do Espírito Santo no coração da pessoa devolve a ela a mesma liberdade que ela tinha lá no Jardim do Éden antes da queda. Onde a liberdade, também há tentação diabólica. A tentação diabólica existe diante da liberdade. Porque existe liberdade, então o diabo se manifesta para tentar.
O diabo chega de mansinho, com sutileza, com sagacidade e astúcia. Ele chega de mansinho para tentar. Ele não tenta quem não tem a liberdade de escolher entre o certo e o errado. Ele não tenta quem é escravo de um erro. Ele não tenta quem é escravo dos seus próprios instintos, que não tem liberdade de escolher. Ele não tenta. Ele tenta as pessoas que têm condições de decidir entre o certo e o errado, entre o verdadeiramente certo e o verdadeiramente errado. Ele não tenta quem é escravo do erro. Ele não tenta quem não tem liberdade para decidir, para escolher entre o fazer certo e o não fazer certo. Ele não tenta quem é escravo, quem é dominado, e o pecado torna o ser humano escravo. Ele tentou Adão, o cabeça federal da humanidade lá no Éden, tentando colocar em rebelião contra o seu Criador, e conseguiu. Ele tentou Jesus Cristo, o cabeça federal dos redimidos, buscando colocá-lo contra Deus, o seu Pai. Mas aqui ele não conseguiu. Ele não conseguiu. Em Mateus capítulo 4, nós lemos que ele não conseguiu vantagem sobre o cabeça federal dos redimidos. Preste muita atenção, minha gente. Preste muita atenção. Atenção, você que é regenerado, você que é nova criatura, você que é redimido, você é tentado pelo diabo noite e dia. Nós somos tentados por ele noite e dia. Nós podemos escolher entre o certo e o errado, entre o bem e o mal, entre o obedecer a Deus e não obedecer. Nós temos esta liberdade e é por isso que nós somos tentados. E é por isso que nós somos tentados noite e dia. Quem é escravo do pecado e não pode escolher entre o certo, este não é tentado. Mas os filhos de Deus, os filhos da luz, os redimidos, os regenerados, as pessoas que são novas criaturas em Cristo Jesus, estes são tentados o tempo todo. Por isso preste muita atenção. Por isso preste muita atenção. Por isso preste muita atenção no que Jesus Cristo disse: vigiai e orai, para que vocês não caiam nas tentações. Além do nosso desejo interior, o nosso desejo interno no coração de fazer o que é errado, essa natureza herdada de Adão, além dela, Satanás está ao nosso derredor. Ele está ao nosso derredor, buscando a quem possa tragar, buscando a quem possa seduzir para colocar contra Deus, para colocar contra o seu Senhor e Salvador. A segunda sutileza do diabo é: ele torce a palavra de Deus. O diabo não usou a expressão árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não usou essa expressão. No verso 1, ele não usa, ele não faz referência à expressão árvore do conhecimento do bem e do mal. Ele não fala. O que ele diz é: escuta, Deus disse para vocês comerem de todas as árvores que estão no jardim? É assim que ele coloca. Ele não faz menção da árvore do conhecimento do bem e do mal. Quem faz menção à árvore do conhecimento do bem e do mal é a mulher. Ele diz que não é para nós comermos dela e nem mesmo tocá-la. Porque se nós desobedecermos, se nós comermos, nós vamos morrer. Então é Eva quem faz menção da árvore do conhecimento do bem e do mal que está no meio do jardim, e não o diabo. Ele diz que Deus é mentiroso. No versículo 4 ele diz: com toda certeza vocês não vão morrer se tocarem e se comerem da árvore do conhecimento do bem e do mal. Vocês não vão morrer. Ele está mentindo. Ele não está falando a verdade para vocês. Ele está enganando vocês. Ele está mentindo. Ele acusa Deus de mentiroso. Ele acusa Deus de não falar a verdade. Ele acusa Deus daquilo que ele mesmo é. Jesus Cristo disse: o diabo não se firmou na verdade. Não há verdade nele. Ele prefere a mentira, porque a mentira é própria dele. Ele é o pai da mentira.
Ele é mentiroso e é o pai da mentira. Jesus Cristo falou isso no Evangelho de João, no capítulo 8, versículo 44. O diabo é mentiroso, ele não se firmou na verdade, ele é mentiroso desde o princípio, desde o começo, e ele acusa Deus daquilo que ele mesmo é. O diabo inverte a verdade, ele torce a palavra. Ele diz: no dia em que vocês comerem, vão ser como Deus é, conhecedores do bem e do mal. Minha gente, para saber se uma coisa é boa ou é má, não precisa prová-la. Para saber que algo é certo ou é errado, não é necessário praticar o que é errado. Para saber se algo é correto ou não, não precisa fazer o que é incorreto. Deus nos fez capazes de saber o que é errado, não fazendo o que é errado. Tem muita gente usando deste discurso, dessa narrativa, desta lógica, para justificar o erro. Vamos errar, porque é errando que se aprende. Vamos praticar, vamos desobedecer, porque como é que nós podemos saber se é bom ou ruim se a gente não desobedecer? Como é que nós vamos saber se é errado se a gente não fizer o que é errado? Essa lógica não é de Deus. Essa lógica não vem de Deus. Ela não nasce em Deus para saber se algo é contra a vontade de Deus, para sabermos que algo é ruim, não há necessidade de praticar. Isso não vem de Deus. Esse discurso, ele não procede do Senhor. O diabo inverte a verdade, ele torce a palavra. No dia em que vocês comerem, vocês vão ser como ele é, conhecedores do bem e do mal. Para vocês saberem o que é bom e o que é mal, para o que é certo e o que é errado, vocês precisam comer. Comam, desobedeçam. Não escute o que ele diz, porque ele é mentiroso. Comam, desobedeçam. Deus não quer o melhor para vocês, porque se ele quisesse o melhor para vocês, ele deixaria vocês, ele não limitaria vocês, não colocaria limites, não estabeleceria limites para vocês não comerem do fruto desta árvore. Ele não quer o melhor. O melhor é o que eu estou propondo para vocês. Não é o que ele propôs. Ele não quer o melhor para vocês. Então veja, minha gente, que o diabo se utiliza dessa sutileza de torcer o que Deus diz, de torcer a palavra de Deus, de torcer os conceitos de Deus, os valores de Deus, os princípios estabelecidos por Deus. O diabo torce com a maior sutileza. E ele vem fazendo isso até agora. Tome cuidado, minha gente. Tome cuidado para não serem enganados pelas sutilezas do diabo. A sua segunda sutileza é muito perigosa, é muito perigosa. Ele se utiliza da própria palavra de Deus para levar as pessoas à desobediência a Deus, para levar os cristãos à desobediência a Deus. E, finalmente, a terceira sutileza do diabo. Ele usa os sentimentos bons para justificar fazer o que é errado. Deus sabe, disse ele, Deus sabe. Começa a suscitar em Eva com aquele discurso, Deus sabe. Começa a suscitar, começa a provocar sentimentos em Eva. Deus sabe. Deus sabe. Ele provoca esse sentimento dizendo, no dia em que vocês comerem, os olhos de vocês vão se abrir. Desejem que os seus olhos se abram. Provocando aqui o desejo que os olhos se abram. Vocês vão ser semelhantes a Deus, né? O desejo de ser semelhante a Deus. O desejo de ser Deus. O desejo de ser como Deus. Minha gente, é na obediência a Deus que a pessoa é semelhante a Ele. É que a pessoa fica semelhante a Deus. Não é na desobediência. Na desobediência, a pessoa não fica parecida com Deus. É somente na obediência. Agora ele vem e agora ele desperta esse sentimento, né? Vocês vão ser como ele. Se vocês comerem, vocês vão adquirir conhecimento e entendimento.
Vocês vão adquirir saberes, vocês vão ser inteligentes, conhecedores, sábios. Provoca um despertamento dos sentimentos bons que havia em Eva e certamente em Adão também. Desperta esses sentimentos para justificar fazer aquilo que Deus disse que não era para fazer. Você já viu isso? Você tem visto isso? Os sentimentos e emoções legítimos das pessoas sendo usados para levá-las a desobedecerem a Deus? Você tem visto isso acontecer? O casal perfeito acreditou no engano e desobedeceu a Deus. Adão e Eva, o casal perfeito, caiu nas sutilezas do diabo. Mas eles não se tornaram como Deus. Pelo contrário, eles se tornaram como o diabo. Quando desobedeceram, eles não ficaram parecidos com Deus. Eles eram semelhantes a Deus antes. Eles não se tornaram como Deus. Eles se tornaram como o diabo. Eles se tornaram como o diabo em desobediência e em natureza pecadora. Por isso que nós somos pecadores. Porque Adão e Eva se tornaram como o diabo em desobediência e em natureza pecadora. E nós somos da descendência de Adão. A imagem e semelhança que eles tinham de Deus foram brutalmente afetados quando eles desobedeceram, porque eles passaram a ser como o diabo em desobediência e natureza pecadora. E a atitude imediata deles foi fugir para longe de Deus, para se esconder de Deus. Esta terceira sutileza do diabo é muito perigosa também. As três sutilezas são perigosas. Se aproveitar da liberdade das pessoas, torcer a palavra de Deus e usar os sentimentos bons das pessoas para justificar fazer errado, são três sutilezas muito perigosas que o diabo continua a fazer até hoje. Ele continua a fazer o que sempre fez. Ele continua sendo o que sempre foi. Ele é sutil e se utiliza dessas sutilezas. Tome cuidado, minha gente. Tome cuidado com as sutilezas do diabo. Vigiai e orai, para não cair em nenhuma dessas sutilezas com as quais o diabo vem para nos tentar e nos levar a desobedecer a Deus. Você gostou desse vídeo? Então deixe o gostei, o like aqui embaixo. Você quer que outras pessoas assistam este vídeo também? Compartilhe aqui embaixo no botão de compartilhar. Você ficou com alguma dúvida ou quer comentar? Deixa o seu comentário aqui no campo dos comentários. Deus abençoe você. Valeu. A gente se vê no próximo vídeo.